Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o professor Arismar Viana. E para aqueles que já me conhecem, eu também sou o professor Arismar Viana. No vídeo de hoje, nós iremos debater a respeito da importância do autoconhecimento. Nós iremos conversar sobre qual realmente seria a importância de um autoconhecimento. Mas para termos noção do que seria o autoconhecimento, nós temos que, primeiramente, conhecer o que seria o conhecimento. Nós temos que ter uma noção dos tipos de conhecimentos. Eu fiz uma listagem aqui de alguns tipos de conhecimentos que, de acordo com a decorrência do vídeo, você irá compreender e analisar qual seria a importância do autoconhecimento. Vamos citar apenas 3. Se eu fosse colocar todos os tipos de conhecimento, iríamos passar 24 horas e essas 24 horas seria insuficiente para conversarmos sobre os tipos de conhecimentos, porque são inúmeros. Primeiro, vamos abordar o conhecimento empírico. O conhecimento empírico, ele acontece da seguinte forma. Eu não vou utilizar uma linguagem técnica, uma linguagem científica, porque talvez vai ficar mais difícil a sua compreensão. Então, eu vou trabalhar explicando através de exemplo, aí sim você vai poder entender, interpretar e realizar a sua própria compreensão sobre esses tipos de conhecimentos, tá? Então, o empírico ele acontece da seguinte forma. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para você. Vamos supor que o bebê acabou de nascer. A mamãe teve um parto normal, o bebê nasceu saudável, enfim. E a enfermeira vai fazer os procedimentos de higienização do bebê. Ao terminar, ela vai levar o bebê para sua mãe, entregar o bebezinho para sua mãe. Acontece assim. Vamos supor que aqui, fazer um exemplo mais real, você está com um bebezinho aqui, vai levar para sua mãe. Se por acaso a enfermeira fazer esse gesto assim, de que vai deixar a criança cair, deixar o bebê cair, vai acontecer da seguinte forma. Automaticamente, a perceber esse impacto, o bebê vai pegar no primeiro pano que tiver, vai abrir a mãozinha e já vai querer segurar. Agora, eu te pergunto, quem falou para aquela criança, se ela segurasse em algo, ela evitaria de cair no chão? Praticamente ninguém. Então, o conhecimento empírico é um tipo de conhecimento que vem nato de cada indivíduo. Às vezes, nas minhas aulas, eu até tento resumir em poucas palavras. Eu explico que o conhecimento empírico ele acontece de uma forma impulsional. É o conhecimento que já vem, que o indivíduo já nasce com ele. É o conhecimento por impulso, o conhecimento pela forma de existência já da vida. Não existe assim uma explicação científica desse tipo de conhecimento, mas a certeza é que cada indivíduo já nasce com esse tipo de conhecimento. Lembrando também que os outros animais, eles são dotados do empirismo, ou seja, eles são dotados desse conhecimento empírico. Não é apenas o ser humano que faz parte desse tipo de conhecimento, tá bom? Conhecimento cognitivo. O cognitivismo, essas palavras, pessoal, realmente são palavras um pouco diferentes para alguns. Muitas pessoas que gostam de ler, muitas pessoas que estudam, já ouviram falar nessas palavras, porém não sabem o significado. Tem pessoas que têm muita dificuldade de interpretar textos, às vezes até no Enem, na avaliação do Enem, numa avaliação de um concurso público, em uma avaliação de vestibular. Existem muitas essas palavras dentro da biografia educacional. Muitos estudantes, muitas pessoas veem essas palavras, mas não sabem o significado, não sabem o que é realmente o empirismo e o cognitivismo. São palavras diferentes, palavras estranhas,
mas elas têm um grande significado e são muito utilizadas na vida e na carreira educacional. O cognitivo ele vem do cognitivismo. Muitas vezes ouvimos falar, estamos lendo um texto que fala de cognitivismo ou cognitivo e ficamos na dúvida quando a gente não conhece o real significado, né? Cognitivo é outro tipo de conhecimento que acontece na sequência do empírico. O empírico é o conhecimento que o indivíduo já nasce com ele. E o cognitivismo é aquele tipo de conhecimento que é adquirido por cada pessoa no decorrer da sua vida, no decorrer do seu desenvolvimento, tanto intelectual, quanto no decorrer do seu desenvolvimento físico, enfim. Vou citar um exemplo aqui. Uma criança que nasceu lá no Japão, por exemplo, nasceu, está crescendo lá, vamos supor que chegue aos seus 7 ou 8 anos de idade, já se adequou, já teve uma adequação àquele tipo de cultura japonesa, tanto na forma da vestimenta, quanto na língua, na alimentação, enfim. Se trazer aquela criança para o Brasil, com o passar do tempo, aquela criança vai adquirindo outras experiências e formando seu próprio entendimento de acordo com a cultura que ele convive. Ou seja, ele já vai passar a utilizar, a absorver a cultura do Brasil. Mesmo ele tendo conhecimento lá da cultura, mesmo ele já tendo vivido aquela cultura japonesa, ele vai se adaptar à cultura brasileira. Então, o conhecimento cognitivo, ele é baseado nesse exemplo. Ele acontece de acordo com o meio cultural. A explicação resumida do conhecimento cognitivo é isso. É o conhecimento que ocorre de acordo com a convivência no meio cultural. Ou seja, você se adapta a qualquer cultura. Melhor dizendo, é o tipo de conhecimento que você aprende com as pessoas no dia a dia. Você observa algo, é aquele conhecimento de observação, que você vê alguém fazendo um tipo de trabalho, você consegue aprender através só da observação. Eu assisto vamos supor que uma pessoa desenvolvendo um trabalho de medicina, eu vou também utilizar o meu cognitivo, né? O cognitivismo ele vem mais também da mente, da percepção, da imaginação, aonde eu vou aprender com o meu meio cultural e propriamente eu vou criar técnica e formas de aprendizagem, vou criar formas e técnica de pensamento, vou criar forma e técnica para a tomada de decisões. Então, geralmente, as tomadas de decisões, as nossas influências, elas são voltadas para esse procedimento aqui, que seria o conhecimento cognitivo, cognitivismo, ok? Vou dar mais um exemplo aqui do cognitivismo. Quando falamos na fase de adolescência, segundo alguns estudos, comprova-se que a fase que há mais alteração no sentido cognitivo é a fase da adolescência, onde a criança está trocando experiência, conhecendo cultura nova, conhecendo pessoas novas, se autoconhecendo. Muitas vezes, até as famílias tentam sempre educar as crianças, educar os adolescentes, colocar eles para conviver com pessoas boas. Ande com pessoas boas que você tem a tendência de ser bom. Evite de conviver com pessoas más, com pessoas ruins, porque você pode ser influenciado. E o cognitivismo, ele tem esse poder de influência. Tá? Então, segundo os estudos, esse processo de cognitivismo ele acontece de uma forma mais avançada naquele processo de vida do ser humano, onde ele está na fase da adolescência, que, segundo eles, é a fase de estouro, a fase de expansão, de busca, enfim. Então, esse procedimento do cognitivismo ocorre de uma forma mais avançada nesta fase. Mas não quer dizer que você que tem seus 80 anos, você não tem o processo cognitivo. Você tem, porque é uma experiência que você vai aprendendo de acordo com o passar do tempo, no dia a dia, né? Enfim, voltando para o terceiro tipo de conhecimento,
da nossa listagem, nós vamos falar do conhecimento científico. O conhecimento científico nada mais é do que aquele conhecimento que você só vai adquirir dentro de uma experiência, de uma comprovação.